Olá, sou o Roberto Lucena, psicanalista clínico. Estou hoje aqui com o campeão Aurélio Miguel para mais um bate-papo no nosso podcast sobre conquistas versus frustrações, medos e depressão. Aurélio, obrigado pela sua presença. Gostaria de iniciar a conversa falando que você falasse aqui como foi o início da sua carreira, lá desde pequeno, 6 anos me parece. Por favor. Um abraço, prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você. Bom, eu comecei no judô, na verdade, por incentivo em relação ao benefício da minha saúde, desenvolvimento físico e da saúde. Porque logo que eu nasci, eu tive uma broncopneumonia, fiquei internado um mês no hospital, perdi 2 quilos, quase vim a óbito, e os médicos falaram que era importante começar em alguma modalidade, fazer algum esporte. E aí meu pai colocou eu lá no São Paulo Futebol Clube, no judô e na natação, para desenvolver a minha condição cardiorrespiratória. E eu era muito tímido, muito acanhado. Me lembro que fazíamos todos lá, os 4 irmãos, 2 meninas e 2, eu, Carlos, mais velho, e eu. E eu só queria treinar com a minha irmã Suzana, que era um ano mais velha que eu. Eu era muito tímido, porque com esse problema tudo eu fui muito cuidado, né? Então eu era bem tímido, bem acanhado, então eu ficava sempre querendo treinar com a minha irmã mais velha. E aí, com o tempo foi indo, eu fui para o Sensei, para o Vila Sônia, Associação de Judô Shinohara, e aí lá que eu comecei realmente a me desenvolver. E aí veio a primeira competição, né? Me lembro, foi lá no Colégio Dante Alighieri, e aí eu vi o meu irmão Carlos competindo, e no judô tem usar a força interior, né? O kiai, né? Que a pessoa dá o kiai. E aí eu vi aquilo, o pessoal dando os kiais e tal, e eu me assustei, né? Tinha 6 anos. E aí eu falei, puxa, eu tinha que entrar para competir depois. Eu falei, vou me esconder no vestiário. Me escondi no vestiário, fiquei lá. E aí daqui a pouco apareceu o meu irmão, Carlos, me achou, e aí veio o meu pai. E o meu pai perguntou para mim se eu estava com medo, se eu não queria competir. Eu falei, estou morrendo de medo. Então foi a primeira vez que você teve contato com medo, realmente. Não, tem outras coisas também. Fui esquecido, eu me perdi no São Paulo Futebol Clube lá e não achava meus pais, entrei em pânico, né? Criança, né? Criança. Mas o medo da competição, vamos dizer assim, de competir, assim, o medo do enfrentamento. Sim, era um desafio que eu nunca tinha participado, então aí eu realmente fiquei com medo. Foi importante meu pai veio e falou, não, você não quer competir? Eu falei, não quero competir. Ele falou, não tem problema. O objetivo de você estar no esporte é pelo desenvolvimento e o benefício que ele vai trazer para você. Você não precisa, fica tranquilo. E eu não competi aquele dia. E como é que foi o enfrentamento do medo até você começar, então, as competições? Então, aí depois, no treinamento do dia a dia, estava aí eu com 2 anos, 1 ano e meio depois, eu pedi para meu pai, eu quero começar a competir e tal. Aí meu pai falou, ok, não tem problema, só que você sempre tem que se dedicar e fazer o melhor possível, né, como na escola. Você na escola, você estuda, não é para passar de ano, você estuda para o conhecimento. Então você procura dar o melhor de você, para você realmente se desenvolver, e aí você vai competir, você vai ter melhores resultados de acordo com a sua dedicação. E aí eu comecei as competições. Aí a primeira eu ganhei, foi inclusive no torneio da Budokan. E aquilo vai para a criança é importante, porque o esporte é importante justamente por isso, porque o esporte sociabiliza, né? No nosso caso, o judô você não faz sozinho, você precisa de uma outra, do adversário, precisa de uma outra criança, uma outra pessoa. Na competição você tem os anseios, os medos, né? Quando você é criança, você aprende a superar isso, eu acho importante. É muito importante isso, essa superação. Superação, claro. E depois, numa competição, você ganha ou perde. E você vai aprender a lidar com as vitórias e com as derrotas. Então, eu acho que para a criança isso é muito importante. Agora, sem aquela cobrança, né? Eu vejo pais doentes, né? Que forçam uma criança a algo que ela não está preparada psicologicamente para assumir aquela responsabilidade. Talvez as projeções que os pais fazem deles mesmos nos filhos, mas isso aí mais para frente, né? Agora, andando um pouquinho mais, assim, já passando dessa idade dos 6, 8 anos, indo mais para frente na sua carreira, né, de atleta, começando aqui agora, falando sobre o judô em si, né? E as suas frustrações, né, falando sobre frustrações e vitórias, né?
E vamos falar um pouquinho do Mundial de Juniores lá. Isso já foi, parece que 83, em Porto Rico, né? Me fala sobre isso, sobre como foi esse começo dessa ascensão sua. Eu acho assim que é bom lembrar, tem que falar um pouco anteriormente. Né? Em 82 foi a primeira vez que eu fui disputar uma competição internacional, foi o Campeonato Mundial Universitário. E as gerações, você vê como é a parte psicológica é importante para qualquer atividade humana. E as gerações anteriores, eles traziam que era impossível vencer um japonês, um soviético, um francês. Lembrei disso. E tinha também a baixa estima do brasileiro. Naquela época tinha uma migração forte de brasileiros indo para Portugal, dentistas, uma série. Então a autoestima do brasileiro estava muito baixa. Aí, bom, eu fiz a leitura quando eu fui disputar que eu ia encontrar dragões de 7 cabeças, né? Aí cheguei lá, né, vi que o pessoal era humano, não era de Marte, tinha 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Igualzinho você, igualzinho, né? Mais forte, maior e tal. E aí, na competição, eu vi que tecnicamente eles eram até inferiores que nós, tirando o japonês, o coreano. E aí que eu realmente formatei ali, poxa vida, dá para chegar lá. Porque eu quase cheguei na medalha no individual, e foi por inexperiência, falta de maturidade. Aí eu falei, ali que eu comecei a criar valores. Falei, dá para chegar lá. Se esse pessoal chega, eu também chego. Então foi importante aquilo para mim, aquele primeiro momento. Aí depois eu tive a oportunidade de disputar o campeonato no Japão, a Copa Jigoro Kano, e aí lá eu lutei com os principais do mundo e lutei em condições de igualdade. Perdi por um detalhe, falta de experiência. E aí comecei a treinar no Japão, e no ano seguinte tinha o Campeonato Mundial Júnior. E eu me preparei para ser campeão mundial júnior. E foi campeão. Fui campeão. E aí o psicológico é tudo na vida. Quebrou aquela barreira, né? Então, mas o vice-campeonato estava ótimo, isso, né? Então, mas aí saiu a chave, né? E aí saiu lá, estava tudo do meu lado, russo, coreano. Tá bom, a primeira luta você foi com um coreano, imbatível coreano, venci. Aí peguei a segunda luta, um canadense grandão, venci também. Peguei um soviético, que era a União Soviética na época, era imbatível, venci o soviético. Aí fui para a semifinal com um argentino. Falei, bom, venci esses caras todos aqui, não vou perder para o argentino, né? Essa rivalidade que tem. Venci o argentino e entrei para a final contra o japonês, o temido japonês. E aí eu me foquei, estava lá no vestiário, pensando ali na minha família, que me ajudou muito, sempre me incentivou, no meu mestre, professor Shinohara, meus colegas de treinamento, porque ninguém faz nada sozinho. Se não tiver um grupo, você não cresce, você não evolui. E aí entrou o presidente da confederação, bateu nas minhas costas e falou, olha Aurélio, parabéns, medalha de prata, tá bom. Aí eu fiquei assustado, falei, poxa, em vez de trazer aqui uma palavra de apoio, de incentivo, independente de achar que eu ia vencer ou perder, mas devia ter me estimulado, né? Aquilo acho que mexeu mais ainda comigo. Aí eu me voltei a ele e falei, olha, o senhor fica tranquilo, que o japonês aqui para vencer vai ter que suar sangue, porque eu vou levar essa medalha de ouro para o Brasil. E aí eu saí do vestiário, aí isso também não serve para nada no esporte, caçando o japonês pelos olhos, né? Isso não resolve nada no esporte, a gente sabe disso, porque um outro atleta contemporâneo e mais experiente, o Carmona, falava que Walter Carmona, que você tem que, quando o artista vai estrear a peça, ele treinou muito antes, ensaiou muito antes, para no dia da estreia ele fazer tudo perfeitamente. Dele. E ali eu pensei, bom, eu fiz o meu treinamento, eu me preparei, dei o melhor de mim e eu tô apto para vencer. Então eu fiz uma apresentação boa, fui superior e consegui levar o título inédito para o Brasil. A grande surpresa foi na hora de receber a medalha. Na hora de receber a medalha, aí me chamaram e falaram, Miguel, olha, infelizmente nós não temos o hino do seu país e nós vamos tocar o hino olímpico. Era tão inesperado a sua vitória, né? Claro. Aí eu falei, bom, não, se não tiver o hino do meu país, não tem problema, não vou subir ao pódio, vocês vão me dar a medalha e eu vou embora. Aí ficaram um desrespeito ao meu país, minha pátria. E aí, então, vieram com uma solução depois de uns minutos e falaram, você concordaria se seus colegas ficarem num canto
com o microfone e cantando o hino do seu país, você assim aceita subir o pódio? Eu falei, assim eu aceito. E assim foi que eu subi o pódio no primeiro exemplo, né? Primeira grande conquista minha. E eu acho que foi ali, lógico, o primeiro degrau para poder eu sonhar mais alto sempre. Você está falando até agora de conquista, né? Já em 83. Já em 84, o senhor não está bem cogitado para ir para as Olimpíadas de Los Angeles, me parece, né? Mas me parece que houve um conflito com o dirigente, né? E onde você, então, foi impedido de participar dessa Olimpíada. Então, a gente está falando de conquistas e agora a gente está falando de frustração, né? Quão frustrante foi isso, a não participação? Primeiro, esse conflito, né? Com esse dirigente, né? E a não participação dessa primeira, que deveria ser a sua primeira Olimpíada de Los Angeles. Bom, infelizmente naquela época os dirigentes não estavam preparados para administrar os atletas. Era um desrespeito total. Tanto é que depois das nossas lutas, nós criamos um slogan que é no respeito ao atleta, a dignidade do esporte. Belo slogan, né? Era uma vergonha naquela ocasião. E aí, num problema lá no Japão, eles inventavam para cortar o atleta indisciplinado, porque chegou 5 minutos atrasado, está cortado. Era assim, então era muito difícil. E aquilo foi realmente me senti um vazio muito grande, porque era um grande sonho meu. Primeiro, disputar o Campeonato Mundial de 83, e nós não fomos por incompetência dos dirigentes, que esqueceram que para entrar na União Soviética precisava de visto. Tinha passagem de visto, mas não tinha o visto, né? E aí nós acabamos não indo. Então já foi uma perda grande, que eu queria muito, né, disputar aquele Campeonato Mundial. E depois eu fui cortado dos Jogos Olímpicos, né? E foi assim um baque muito grande. Fiquei assim, um vazio, uma frustração muito grande, você fica sem chão, né? Mas eu era muito jovem também. E aí, você tinha qual idade nessa época? Eu tinha 19 anos para 20 anos. E aí eu sempre pensei positivamente. Isso aí é uma característica minha. Talvez eu desenvolvi isso quando eu era mais jovenzinho, quando eu tinha uns 15 anos, 14. Eu lia muito livro de autoajuda. Eu me lembro que eu procuro esse livro hoje, mas eu acho que era No Fracasso ou Sucesso na Arte de Viver. E aí passava várias experiências de pessoas que passaram coisas horríveis e se superaram, mas coisas absurdas. E aquilo me deu muita força. Então eu tive esse pensamento positivo das coisas. Então quando fechou a porta dos Jogos Olímpicos, aí vem aquele ditado, né? Quando fecha uma porta, abre-se 3. Só que a pessoa fica olhando aquela porta que se fechou, que não consegue enxergar as 3 que se abriram, né? E eu rapidamente já estou fora da Olimpíada, ok, o Japão me convidou para disputar uma Copa Universitária. Então, não querendo interromper, então quer dizer que, mas não passou em nenhum momento a sensação da depressão, frustração pelo não ter aparecido? Frustração sim, mas... Frustração sim. Sim, mas a depressão não. Frustração muita, frustração... Sim. Frustração muita. Fiquei muito chateado, muito abatido também, porque falaram muita besteira, né? Na ocasião do corte e tudo, mas eu pensava para frente, eu falava, então eu vou aproveitar e vou evoluir, vou melhorar. Quer dizer, aproveitando isso, quer dizer, da minha próxima pergunta, vamos dizer assim, quer dizer, como você mesmo falou, né? Fecha-se a porta, abriu-se várias, né? Daí você foi para o Japão, treinar no Japão, foi aí que abriu. Circuito europeu, me parece. Não sei se tinha o nome circuito europeu, mas treinar e lutar na Europa também, né? Fui eu que denominei circuito europeu. Ah, foi você? Porque... Ficou bem mundialmente conhecido, né? Nós brasileiros não conhecíamos. Uhum. Então quando eu fui cortado, lógico, uma depressão muito grande, mas eu tive a oportunidade e eu aproveitei rápido, né? Então o Japão me convidou para disputar uma Copa Universitária, Internacional, Mundial. E aí eu condicionei, eu falei, eu aceito isso se vocês conseguirem que eu fique 1 ano na Universidade de Tokai, onde treinava o Yamashita, que era o Pelé do judô. E os japoneses concordaram. Então, fui embora. Aí disputei a competição e fiquei na Universidade de Tokai. Lá, os europeus que iam disputar os Jogos Olímpicos estavam todos treinando lá. E aí eles falavam, na semana que tal eu vou embora para tal lugar, na outra eu vou tal. Aí eu fui anotando, eu vi que tinha uma sequência. Aí eu perguntei, falei, o que é isso? São os campeonatos da Europa. Tal. E eu anotei tudo, as datas e tal. E aí já estava próximo do meu visto, que eu entrei muito rápido, porque foi emergencial, eu entrei com visto de turista. Então eu tinha que sair do Japão, eu ia até a Coreia para voltar ao Japão novamente.
Mas eu já tinha ganho o Campeonato Mundial, então o meu espírito era de competição, só treinar e não pôr em prática para ver como é que estava a minha evolução, para mim não me estimulava. Aí eu falei com os dirigentes japoneses que não precisava eu retornar para o Japão, eu queria tentar disputar essas competições da Europa. E eles detinham a Federação Internacional na mão, judô, e aí me inscreveram em todas e aí me aceitaram. E aí eu fui embora, mas eu dizia que eu era campeão mundial júnior, campeão mundial continental e estava me preparando para os Jogos Olímpicos, que não era verdade. Mas aí eles me aceitavam porque o Brasil não sabia que tinha essas competições. E não tinha nem como me proibir. E aí eu fui lá disputar todas as competições. Isso me deu uma maturidade muito grande, competitivamente, interiormente, porque eu fui sozinho, eu e Deus. Né? Você cogitava em patrocínio naquela era patrocínio. Isso é. Patrocínio não existia. Eu tive até sorte, porque naquela ocasião tinha uma diferença muito grande do valor oficial e do paralelo. E eu comprei aqui dólar, a passagem, quem comprou fui eu aqui, e os japoneses falaram que me ressarciriam lá. E ainda comprei na executiva, eles falaram para comprar na executiva. Então eu comprei aqui, $5.000, $6.000 na época, e quando eu cheguei lá eles me deram os $6.000. Então na verdade foi $2.500, $3.000 que eu gastei. Sim. Isso serviu para ficar, porque tudo era de graça para mim. Então eu fiquei esse tempo todo lá, fiquei 6 meses fora do Brasil. Foi importante para mim porque tinha a competição, tinha depois da competição um treinamento de campo, e eu tinha a oportunidade de evoluir e me desenvolver com todos os grandes atletas do mundo. Então é que eu falo, a gente sempre fechou uma porta, abre outra. Segue, sempre. Você não pode ficar reclamando, lamuriando da nuvem negra, né? Se a nuvem negra, ela vem atrás de você. Todo esse treinamento, então, te deu uma base muito forte para, então, se preparar, obviamente serviu de uma preparação muito forte para a Olimpíada, então, de Seul de 88, falando de 88 agora, né? Então, como é que você chegou em 88, psicologicamente e fisicamente? Eu tive algumas frustrações no caminho, né? Por exemplo, em 86 eu estava bem, estava já voando, e aí eu tive uma lesão no ombro direito, me submeti a uma cirurgia, aí o medo, será que eu vou chegar no meu sonho, que era uma medalha olímpica? Acho que até lembra uma competição no Brasil com peso pesado. Foi universitário, foi universitário. Sim. E aí, puxa vida, será que vai? Aí eu peguei os melhores médicos, o Dr. Castropil me ajudou, que ele era médico, e aí eu fiz... Wagner Castropil, isso. Aí eu fiz a cirurgia, fiz a disciplina para o tratamento. Falava que eu tinha que dar 3 rodadinhas para cá, eu fazia, não fazia 10, nem 11, seguia a regra da orientação dos médicos, me recuperei, voltei nesse mesmo ano, disputei o Campeonato Mundial, fui medalha de bronze, e aí entra a parte psicológica. 87. Eu achava que eu ia para o Campeonato Mundial, treinei pouco, treinei 4 meses, vim de uma cirurgia, então eu estava muito inseguro, porque eu sou daquela filosofia dos americanos, né? Sem dor, sem ganho. Então, no pain, no gain. Muito treinamento dá confiança, pouco treinamento gera insegurança. Isso na vida, em qualquer setor. E eu tinha muito claro isso comigo, então eu estava inseguro. E aí eu fui lutando, eu fui vencendo, as pessoas já falaram, meu Deus do céu, poxa vida, eu sou superior aqui ao pessoal, né? Quando eu cheguei contra o japonês, eu estava vencendo a luta, faltavam 20 segundos. E aí parou, ele fez uma simulação de lesão, e aí eu fiquei pensando, puxa, já venci, né? Ganhei desse cara aí, ele campeonato, eu vim de uma cirurgia. Você perdi a concentração. Perdi a concentração, e não só isso. Eu não estava preparado para ser campeão mundial. Porque eu vim de uma cirurgia, muito treinamento gera confiança, pouco treinamento e segurança. E eu não tinha feito por merecer para ser campeão. Eu sabia disso interiormente. Então eu não me preparei emocionalmente. E aí, faltando 20 segundos, 15 segundos, eu perdi para mim mesmo. Eu cometi o erro, fui punido e acabei perdendo a luta. Ali foi uma grande lição. O emocional. Quando você se propõe a fazer algo, você tem que estar muito claro, primeiro, se você tem condição de realizar aquilo, né? Não adianta eu, com esse corpinho de bailarino, querer estrear no Bolshoi. Não vai dar. Eu posso sonhar que não vai ter jeito. Então, assim... Sonho versus a realidade, né? Você tem que saber medir se você tem condição ou não. Mas você tem que estar preparado emocionalmente, porque quando chega próximo do encerramento, do fim, as pessoas que não estão preparadas tendem a tropeçar, a cair, perder por uma besteira.
em qualquer setor. Você tem que estar preparado emocionalmente sempre. Tem que trabalhar isso. E aí foi uma experiência interessante, porque quando chegou na Olimpíada, aquele ano da Olimpíada, eu fui a... De 88. De 88, os Jogos Olímpicos de 88, eu fui para fiz 8 competições, 8 finais, 6 ouro e 2 prata. Fiz finais em todas. Então eu estava com a autoestima muito alta, muito confiante, né? Então quando eu cheguei nos Jogos Olímpicos, eu era cabeça de chave, confiante, isso ajudou muito. Agora, a Olimpíada é a Olimpíada, é uma agressão psicológica. É uma agressão psicológica. Por que você acha isso? Porque a Olimpíada primeira é a cada 4 anos. Então, eu já tinha ficado fora da anterior. Para mim foi. Sim. Então, aquela lá. Eu não fui. Quem foi no meio pesado foi prata. Então, foi o Douglas Vieira. O atleta Douglas Vieira. Que foi, aliás, fez uma grande competição. Belíssima. Então, para mim só servia o ouro. Aí, quando você entra no estádio, que você vê aquilo lotado, nunca vi tanta gente assistindo a nossa modalidade. Emocional, mexe muito emocional, né? Mexe, muita torcida, Japão e Coreia, os dois ídolos o japonês era o bicampeão mundial, que eu tinha perdido o mundial anterior, e o coreano era o atual campeão olímpico, da minha categoria. Então aquilo estava lotado de oriental, o Japão era do lado, os coreanos estavam todos lá com bumbo, fazendo aquelas teleobjetivas, eu nunca vi tanta teleobjetiva na minha vida. Mas assim, sem interromper, mas se tivesse um ranking de apostas, teu nome já estava cotado para a medalha de ouro, por exemplo? Eu era um dos cotados. Eu era. Eu fui medalhista no Mundial, perdi o Mundial por problemas. Detalhes. Aí no ano seguinte, até foi o professor João Gonçalves que falou no final do ano: Aurélio, você está aí no nível dos caras agora. Agora você tem que fugir. Você tem que escapar. Porque na Olimpíada você tem chance. E aí eu falei: tá bom. Eu não parei de treinar. Treinei, fui ao Japão 2 vezes. Nesse ano de 88, disputei todas as competições da Europa, então eu treinava em todos os treinamentos de campo, então isso me levou muito. E aí, claro, mas sempre o emocional mexe numa Olimpíada. Então, por exemplo, a primeira luta foi contra um atleta da Inglaterra. Eu já havia lutado com ele várias vezes, vencido até fácil. E aí, estava esperando a outra luta. Você vê o emocional como mexe, aquela coisa, estreia. Sim. Primeira luta, você fala: será que eu treinei o suficiente? Esporte assim, né? Será que eu treinei bem? Será que eu não treinei bem? Então, aí puseram nós sentados assim, um do lado do outro, e a outra luta não terminava. E eu ansioso, querendo lutar logo, né, para ver como é que eu estava. E aí eu levantava, mandava eu sentar. Aí eu saí, descobri até um exercício que eu depois passei para a garotada, saí, fui para o corredor e comecei, porque estava com aquela pressão na barriga, né? Sim. Um negócio. Borboleta que fala. Né? Um negócio. Aí saí, fui para o corredor e aí fiz um kiai, né? Do judô. Comecei a fazer de dentro para fora e eu vi que me aliviou. Falei: meu Deus do céu, aprendi aqui o exercício sem querer. Aí eu entrei para dentro e continuei. E o inglês me olhando assim. Mas aquilo foi interessante. Aí a luta dura, decisão. Quer dizer, eu falei: caramba, será que eu me preparei o suficiente? Será que vai dar para eu conseguir meu sonho? Aí aquela fala, né? O copo meio cheio, meio vazio. Aí eu, meio cheio, né? Estreia, primeira luta, todo mundo chega bem. A segunda luta também dura. Eu falei: caramba, será que vai dar? Aí a terceira luta contra o italiano saiu para perder de pouco. Aí a quarta luta, semifinal, essa aí, o que tinha acontecido comigo um ano antes aconteceu com o Tcheco. Eu fiz essa leitura na hora. O Tcheco era um adversário difícil, era o atual campeão europeu, medalhista mundial também. Eu já havia lutado com ele 7 vezes, vencia 7 vezes, inclusive naquele ano dentro da Tchecoslováquia, a final da Copa de Praga. E aí eu falei: puxa, esse cara me estudou de tudo quanto é jeito para me vencer. Eu sou o cara a ser ultrapassado, né? A ser superado por ele. Bom, aí quando deu o Hajime, né, do judô, eu cumprimentei e dei o kiai, eu vi o Tcheco fazer... Ele fez para dentro, ele não estava preparado, aquilo que eu falei anteriormente. Não foi para fora. Estava pálido. Né? Estava pálido. Ele sentiu. Ele não estava preparado para chegar, ele não preparou a cabeça dele para chegar tão onde e entrar numa final olímpica. Mental, né? Aí quando eu vi aqui, eu falei: isso aqui eu tenho que tirar proveito, porque quando ele acordar, vai estar tarde, vai ser perigoso, porque a fera ferida é perigosa. Sim. E realmente, faltando um minuto, quando ele viu que não ia perder, ele começou a fazer umas técnicas diferentes, quase me surpreendeu.
Aí eu administrei, aí venci, entrei para a final. Aí Foi com o alemão, né? Não, aí quando eu ganhei e fui para a final olímpica, aí vem o sentimento de vira-lata do brasileiro. Entrou todo mundo, Aurélio, parabéns, medalha de prata, tal, aquela coisa tal. Aí eu pedi para o técnico, falei, olha, pede para tirar todo mundo aqui, não tem festa nenhuma, que eu só serve o ouro para mim. Eu não quero ninguém aqui perto, vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo até agora, eu estou focado, eu quero a medalha de ouro. Quero o ouro. O ouro é que vale para nós. E aí eu me foquei, o alemão eu tinha lutado com ele várias vezes também, tinha vencido ele 3 meses antes dentro da Alemanha também de Ipom, uma facilidade até. Mas a Olimpíada o pessoal chega a preparar. A luta não foi fácil. Não, dura. Eu lembro dessa luta. Dura, e quase me surpreendeu, usou estratégicas, estudou bastante, me neutralizou de diversas maneiras, minhas técnicas, tudo. Luta dura, mas eu tinha me preparado. E aí, antes de ir para os Jogos Olímpicos, eu fiz um exame aqui, que todos os atletas fizeram, e aí fiz de espirometria, de condicionamento cardiorrespiratório, e aí o doutor Celso Matsuda, né, o Vitor, ele falou, Aurélio, olha, se você cansar, o outro atleta morreu. Porque você está com VO2 aí de maratonista. Então você pode acelerar que... Tem uma confiança muito grande nisso. Isso. A hora que o alemão começou um ritmo forte, eu falei, vou acelerar mais, que ele não vai aguentar até o fim. Foi o que aconteceu. Deu 3 minutos e meio, 4, o grandão lá desmoronou. Começou, já não raciocina mais. Quando você cansa, não raciocina mais. E aí eu levei a vantagem e consegui a vitória. Poxa, um sonho. Foi um ouro olímpico maravilhoso para o Brasil. Né? Inédito. Não foi da forma que eu gostaria, né? Mas foi o título. Ouro. Foi o ouro. Agora, com a vitória, né? Obviamente, muda também o seu lado psicológico, né? Quer dizer, de muitas pessoas, né? A pessoa pode se tornar uma pessoa mais soberba, né? O narcisismo pelo excesso do orgulho. Se houve alguma mudança, porque é lógico, chega aqui no Brasil, total assédio da imprensa, amigos, e, quer dizer, procura novamente de imprensa, de amigos, entrevistas. O que você sentiu? Isso mudou alguma coisa em você? E eu achei que o pessoal estava supervalorizando demais. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei realmente, né? Aquela coisa, aquela recepção, tudo. Programas de TV. Tudo. Eu tive que pegar uma pessoa para assessorar, para me agendar, para poder organizar as entrevistas, tudo tal. E eu vi como uma oportunidade para melhorar meu esporte. É tão difícil você ter um espaço. Falei, vou em todos os pedidos que tiver, todas as entrevistas, em qualquer lugar do Brasil eu vou. Fui em tudo que é lugar. Fui até em Colorado Oeste, lá em Rondônia. Para estimular o meu esporte. Nas escolas, eu ia nas escolas, a medalha de ouro eu subia, a molecada, a criança, é um bem material, eu acho que era importante eu divulgar a modalidade e desenvolver o esporte. Claro que com uma notoriedade dessa, de repente, muito grande, né, você tem que saber da sua responsabilidade, né? Então aumentou a responsabilidade. Então eu sempre fui um pouco acanhado, né? Eu fiquei um pouquinho mais travado, claro que com tanta entrevista que eu fiz na minha vida, eu fui me soltando, né? Ao longo dos anos, e o esporte me ajudou até nisso também, né? Mas eu não mudei como pessoa assim, sempre fui muito confiante, continuo sempre confiante, sempre quando me proponho fazer algo, eu sempre acredito que dá para fazer, tem que fazer por merecer e ter paciência. Agora, assim, estamos só quase perto do fim, depois de Seul, houveram mais 2 Olimpíadas, né, uma frustrante, né, que foi em 92, né, depois outra com uma medalha de bronze em 96, quer dizer, você oscilou entre frustração, novamente com as vitórias, sabendo sempre lidar com isso, né, mas fazendo essa transição, o Aurélio esportista vencedor, com toda essa experiência do judô que nos traz, né, como é que foi essa transição para a tua vida profissional e de político? Como isso te ajudou? A disciplina, a determinação, o desprendimento, né? Eu acho importante. Assim, isso aí, qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter isso conosco, intrínseco conosco, né? Então, eu, por exemplo, eu fui
para a política. Então, me destaquei por quê? Porque todas essas características eu usei lá, disciplina, fundamental. Pessoal, disciplina é uma coisa difícil, viu? Muito. E a gente é muito disciplinado, né? Então é importante. O comprometimento, né? Perseverança, acreditar, vai dar, vou conseguir, vai conseguir. Isso ajudou muito, e na minha vida também, né? Isso é fundamental. Eu sempre falo para a garotada, né? Pode ser que eu vou esquecer algum deles, tem que ter os 4 Ds, né? Dedicação, desprendimento, determinação e disciplina, né? Destreza também pode ser uma também, né? Destreza também. Então agora são 5 Ds. Mais um para lembrar. Mais um D, tá vendo? Aprendi mais uma hoje. Mas o judô, também sou judoca também, né? Quer dizer, uma coisa é a humildade, né? A humildade realmente que a gente aprende, né? Quer dizer, essa orientação japonesa nos traz muito isso, né? Estamos quase no fim, mas tem um detalhe: quando fui morar nos Estados Unidos, uma das coisas que eu levei foi o meu kimono, e no Miami Dade Community College, que eu fui treinar lá, tinha um técnico muito rígido lá, americano, mas eu vi que as pessoas entravam no tatame, às vezes de chinelo, tal, uma coisa assim, inaceitável aqui no Brasil. Primeira coisa que eu fui falar com ele é tirar o sapato, me ajoelhei perante ele, cumprimentei, melhor falando assim. A partir desse momento, eu ganhei o respeito daquele mestre, daquele professor, desse momento, porque ele viu que realmente eu tinha entendido qual que era a cultura do judô. Mas assim, Aurélio é um campeão dentro e fora dos tatames, tá? Mas não são todas as pessoas que têm esse lado dele de vencedor, né? Vencedor, entendeu? Nas derrotas, saber lidar com as frustrações, com os medos, né? Com as depressões, né? Então muita gente que está nos vendo aqui, é bom saber que se você necessita, né, lidar com o seu psicológico, tem muita gente que pode te ajudar, né? Como o Instituto Suavemente está aqui para isso. Então, Aurélio, muito obrigado, tá, pela sua entrevista, nosso bate-papo. Alguma coisa que você gostaria de falar aqui? Quero sim, é importante, porque as pessoas, a saúde mental é importantíssima. E às vezes foge do nosso controle, a gente acha que, por exemplo, falar que eu tive depressão em 99. Por quê? Porque esse pensamento positivo meu de vencedor, de tudo tal, então você começa a achar que você pode tudo, né? Aí você começa a pegar muitas atribuições. Então, no esporte, disputas com os dirigentes, uma separação, negócios, tudo. Eu vi que eu comecei a ter ideação. Ideação que tipo de ideações? Eu estava no avião, o avião começava a mexer, eu falei, tomara que vai embora hoje. Certo. Aí, se um bandido vir aqui e tal, eu vou mostrar para ele, então, aí comecei a ter ideação, eu falei, eu não sou assim. Eu sempre fui um cara para frente, de bem, adoro a vida, gosto. Aí eu fui procurar um profissional, eu tive a humildade de procurar, porque eu vi que não estava bem. E aí foi um processo químico, que tem depressão, começo, meio e fim, tem tratamento. Sim. E aí foi importante isso, porque eu passei por isso, eu amadureci como pessoa, foi importante, e ajudei muitas pessoas, porque né? Quando você fala para uma pessoa que você já teve, a pessoa já baixa a guarda, porque as pessoas têm medo de falar e tal. Então, se você tiver qualquer coisa nesse sentido, se você estiver pensando, procura um profissional e se trata, que é importante. E eu passei por isso, eu sei o que é isso. Superou, né? Superei, tranquilo. Isso aí, acredite nisso, né? Acredite sempre na saúde humana e tem sempre um profissional que possa te ajudar. Aurélio, muito obrigado, viu? Que é isso, prazer. Até a próxima.